Abre aspas. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Olá, eu sou Raquel Gomes. Este é o 7º episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu dou um doce para quem adivinhar o que foi falado no diálogo que abriu o nosso programa. O que eles falaram, eu não sei, mas já tá na cara qual é o tema deste programa, né? Hoje o assunto é Star Wars. É isso aí. Com Rogue One em cartaz nos cinemas, a gente não poderia deixar de falar sobre o filme, o segundo desta nova fase de Star Wars, iniciada com o episódio 7, o Despertar da Força, que foi lançado um ano atrás, em dezembro de 2015. A diferença é que Rogue One é uma mistura de prequel com spin-off, porque conta uma história que se passa antes dos filmes clássicos da franquia, situada ali entre os episódios 3 e 4, e ao mesmo tempo a maioria dos personagens não são conhecidos dos fãs. Então, é um filme derivado de Star Wars, né? Mas que está intimamente ligado à trama principal. E para falar de Rogue One com a gente, nós convidamos o René França, que é crítico e professor de cinema, é mineiro, mas dá aula no Instituto Federal de Goiás, e a gente aproveitou que ele está de passagem aqui em Belo Horizonte para capturá-lo. Ele está, inclusive, com o capuz aqui do nosso lado. Daqui a pouco a gente tira para ele saber onde que ele está. Inclusive, essa edição ela não foi gravada na Academia do Café, tá? A gente gravou na cantina de Mos Eisley. Vixe, o papo já tá ficando nerd demais. Vamos logo ouvir o bate-papo que a gente teve com o René sobre Rogue One, que está com spoilers, viu, galera? Isso aí. Fiquem avisados. Spoilers. E lembrando que o Eduardo Garcia é quem faz a nossa edição e a mixagem de áudio. Depois da conversa, eu e Renato voltamos aqui para mais algumas considerações. Que a força esteja com você. René França, seja muito bem-vindo ao Cinematório Café. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado por mais esse convite, né? Primeira vez aqui. Agora é bom que pelo menos tem algum café para tomar, né? Porque durante a gravação, ali, né? Ou chocolate quente. Aqui a gente não passa fome. Deu uma sofisticada aqui. Aqui ela tá no chocolate quente. Tá friozinho tá aqui em BH, gente. Tem que tomar um chocolatinho. Eu quase fui de Irish Coffee, mas como a gente tá aqui, né, mantendo o profissionalismo, deixar o álcool para depois da gravação. Bom, vamos falar então de Rogue One, uma história Star Wars. O René que participou daquele podcast no Cinema e Cena sobre Star Wars, né? A gente falou sobre a saga toda. Né? E agora temos aí mais um filme, né? E teremos mais e mais filmes, né? Star Wars não vai parar. Graças à força, todo ano agora tem Star Wars. Então, pessoal, olha, como a gente avisou no comecinho do programa, a partir de agora os spoilers estão liberados, tá? Aqui no programa, então a gente vai falar do filme sem amarra nenhuma, tá bom? Se você não assistiu, se você perdeu o nosso aviso lá no começo, então fique avisado novamente, tá? A partir de agora, spoilers sobre Rogue One, que já é um spoiler por si só, né? A gente sabe o que vai acontecer no final, porque a gente sabe o que é o filme, que é sobre o roubo do plano da Estrela da Morte, né? Que é aquele... É como começa Uma Nova Esperança, né? Até tem uma brincadeira de que o filme está incluído no letreiro inicial de Uma Nova Esperança. Né? A sinopse do filme está no letreiro da Nova Esperança. Então, o spoiler já estava lá desde 1977, né? Agora, o que eu achei bem legal é que o que importa nesse filme não é realmente o que, mas como.
Isso faz toda a diferença, porque mesmo a gente sabendo que como vai ser o desfecho, que eles vão conseguir roubar os planos, né, a planta lá da Estrela da Morte, ainda assim o filme consegue deixar a gente apreensivo, né, na construção, na atmosfera dessa missão que os rebeldes levam para poder invadir aquela base imperial. E a gente só tinha aquela noção de que eles tinham feito isso por aquele texto do letreiro inicial de Uma Nova Esperança, mas a gente não tinha ideia de como que isso aconteceu, nem de quem fez. E isso é bem legal também de a gente conhecer esses novos personagens. Que, claro, a gente não vai entrar naquela lorota do George Lucas de que tudo já estava pensado, né, desde antes do primeiro filme. É claro que todos os personagens desse filme foram criados agora para esse filme, para contar essa história, e foram encaixados ali dentro da mitologia de Star Wars. E ficou bem bacana, né? Uma coisa que me agradou muito, logo assim, desde as primeiras imagens, a gente vendo os Stormtroopers originais, né, com os capacetes clássicos, as roupas, né, do pessoal da Aliança Rebelde, dos soldados do Império, aqueles uniformes, aquele capacete preto, né, comprido atrás, me deu essa sensação de nostalgia, de estar vendo realmente um filme de época, né, de estar vendo uma coisa assim, parece que eles fizeram lá naquela época dos filmes originais, e a gente só está vendo agora. Isso ficou bem legal, né? Eu gostei muito, assim, e eu achei interessante isso mesmo que você está falando, assim. Eu acho que o que é legal é que eles assumem Star Wars como história no sentido não de narrativa, mas de histórico mesmo, com H assim, maiúsculo. como se fosse realmente assim uma história de uma outra galáxia distante. E a gente está vendo agora, eles fizeram um épico de época, né, como se fosse um filme sobre a Segunda Guerra Mundial ou sobre Império Romano, enfim, só que sobre Star Wars, né? E é isso que você falou, assim, eles assumem que a gente tem um fato histórico, que a gente já sabe como se deu, e fazem uma superprodução para ver como se deu, né? Eu fiquei muito pensando em Band of Brothers, que é a série da HBO, né, em que você sabe como que acaba a Segunda Guerra Mundial. Você sabe quem venceu a guerra. Mas é emocionante ver aqueles soldados, conhecê-los e saber como que chegou até aquele desfecho. Eu acho que o Rogue One é meio isso. Assim, ele se assume assim, olha, a gente vai ver como que se deu um fato muito importante na história deste universo, né? E aí a gente assiste, como a gente já viu vários filmes históricos, sabendo como que morreu determinado personagem principal, o que aconteceu, qual país foi dominado, enfim. E aí eles fizeram isso com Star Wars, sem ter necessariamente uma surpresa no final, mas bem interessante, para assim, dar a oportunidade da gente ver como que aquilo aconteceu, um fato que a gente conhece meio de nota de rodapé, né? E que até ressignifica o episódio 4, porque Sim. você vai rever lembrando o que aconteceu ali, né? Para que aqueles planos chegassem ali até a Aliança Rebelde, a Princesa Leia, enfim. Isso já tinha acontecido com o episódio 3, né, que depois que a gente assiste, e depois assiste logo depois o episódio 4, ali a gente já tem, né, algumas informações que a gente não tinha. Então ele já é um filme que já tinha ganhado algo mais com a trilogia nova, né, entre aspas, e agora, como você disse, né, tem mais um extra aí que vai engrandecendo esse filme. Sim, e essa questão da gente conhecê-los traz muito peso para a missão, né? Igual você falou, ressignifica o próximo filme, porque aí você vê o filme com esse peso das pessoas que estiveram ali, lutaram, sabe, morreram por isso. Então, dá um significado mais forte para o que era a missão dos rebeldes e tudo. Achei bem interessante. Star Wars sempre teve essa ligação com a história e política, né? Ali como uma metáfora, fazendo alusões, né, a coisas que já aconteceram na história da humanidade. E esse filme ele reforça isso de tal modo que não só por ele ter esse aspecto de thriller, de filme de guerra, que já deixa a coisa mais tensa, né, mas também por ele dar nome a esses heróis anônimos que a gente não conhecia, a gente não fazia ideia de que eles tinham sacrificado suas vidas
para que o plano, né, a planta da Estrela da Morte fosse roubada e a gente tivesse, então, o episódio 4 e tudo que aconteceu adiante com a queda do Império. E isso é um link que a gente faz com a história de, não só aqui no Brasil, no caso da ditadura, mas de outros países também que viveram regimes ditatoriais, né, regimes autoritários, desses guerrilheiros, dessas pessoas que também morreram, né, foram mártires, doaram suas vidas, né, para um bem maior, né, para garantir a liberdade da qual a gente usufrui hoje. Então, isso já foi um aspecto que me deixou emocionado. Ainda mais pelo momento de turbulência política que a gente vive hoje, que a gente está lembrando o tempo todo dessa época negra, né, da nossa história. Então isso já me deixou emocionado. E ao final do filme eu realmente comecei a chorar, né, ali quando eu estava chegando à conclusão de ver que eu já estava pegado aqueles personagens e vai morrendo um por um. Né? Sem dó. Eu brinquei até com a Raquel, que é o Game of Thrones de Star Wars, esse filme. Poupa ninguém, né? Você se apega aos personagens e não vai ter outro depois, né? Não vai ter Rogue One 2, não. Acabou ali, morreu todo mundo. Né? E dá uma dó até do droid, né? Sim, a gente se apega a todos, SO, né? assim. O droid novo. É uma mistura de C3PO, né, com algo diferente ali. Ele tem aquele senso de humor, mas é pragmático, tem aqueles dando as coordenadas lá, né, as estatísticas e tudo. É um elemento que também remete, né, aos filmes que a gente já conhece, a outros personagens. E tem a ponta do C3PO com R2-D2 também. Pequena ponta. São os únicos presentes em todos os filmes. Eu tava achando que não ia ter, cara. Esse é o primeiro que não vai ter, mas calma. E o Anthony Daniels que faz a voz do C3PO ainda por cima. Mas é bem bacana mesmo, assim, porque a gente consegue se apegar a eles. Eles mostraram que é possível apresentar personagens novos juntos, um grupo, né, tipo, improvável, assim, que tá se conhecendo agora e a gente também tá conhecendo eles agora. E a gente se importar com esse grupo. E esse grupo evoluir junto, assim, né? Começar do zero e evoluir junto. Isso que eu achei bacana, porque tem alguns filmes, né, que não fazem muito bem essa questão de grupo que vai numa missão suicida. E aí eles falam, mas não tem tempo de apresentar todos os personagens, né? Tem gente que fala assim, mas... Esquadrões suicidas. Mais ou menos esses assim. E aí eu vejo gente justificando, entre aspas, que não teve tempo, são muitos personagens. Não, gente, é a falha mesmo do filme. Então o Rogue One tá provando que é possível, mesmo com mais personagens, um grupo, a gente pode gostar, simpatizar e torcer por eles e criar essa ligação emocional. Eu acho que esse filme cria uma ligação muito emocional, assim. Igual você falou, né? Pela questão de até política que a gente vive e outras situações políticas passadas também, enfim. E interessante também ver a motivação individual e como que isso vai se transformando em algo coletivo. Tipo, como que cada um começa, né, com um pensamento, com um objetivo, mas ali juntos eles conseguem unir essas visões, essas motivações para o bem comum. É o que eu acho legal de morrer todo mundo, legal assim, né? De um ponto de vista. Porque você é um assassino, né? Então, o lado negro da força está te influenciando, René França. É que deixa muito claro como que a missão é mais importante do que aquelas pessoas. Porque eu achei, assim, pensando em Star Wars, aí o Star Wars como uma marca da Disney agora, que a gente ia ver outros Rogue 2, Rogue 3. Então, assim, agora eles vão descobrir que existe uma outra Estrela da Morte em construção. Agora eles vão descobrir em Endor como que faz para destruir o escudo dela, enfim. Agora eles vão passar pelo... O que eles estavam vivendo antes do Império Contra-Ataque, o que eles estavam vivendo antes do Retorno de Jedi. Então, pra mim, foi uma surpresa. Assim. Eu não esperava que ninguém fosse morrer. Até o Android, eu achei que ele ia morrer ali e depois ser religado, né? Porque você não tem esse tipo de mortes, assim, Star Wars, né? Você vai ter, assim, do Obi-Wan, você tem do Han Solo, mas
Esse tanto de personagens sair morrendo assim. De repente no episódio 8, né? Eles tiram a lona de cima de um androide lá no fundo da Millennium Falcon e tá lá o seu androide do Rogue One. E aí, assim, esse aspecto trágico, ele dá um outro gosto, assim, pro filme. Assim, você vai vendo ali, legal, Star Wars. E quando a coisa fica chega num limite que não tem mais volta, assim, ele vira um filme Star Wars diferente mesmo. Apesar de manter a mesma estrutura lá, de jornada do herói mesmo e tal, a personagem principal é filha de alguém importante, ela tem um mentor, né? Aí forma um grupo, o clímax é 3 linhas narrativas separadas, você tem uma batalha espacial, tem um pessoal dentro da torre e o outro do lado de fora, que é muito assim, né? Você tem alguém dentro da Estrela da Morte, o outro grupo, o Endor, e uma batalha especial do lado de fora no Retorno de Jedi, por exemplo, né? Mesmo aconteceu no Despertar da Força, enfim, essa mesma estrutura clássica de Star Wars, mas com esse elemento muito trágico, que faz ele ser um filme diferente, assim, é bem impactante a forma como ele vai se ir caminhando para a resolução, né? Sim. Ele tem uma identidade própria, né? Apesar de lembrar apesar de você se sentir no universo Star Wars, ele tem uma identidade que é dele. Diferente do Despertar da Força, que muita gente acusou de ser simplesmente uma repetição do Uma Nova Esperança, né? Em termos de estrutura e tudo, acontecer as mesmas coisas. Ok, eu concordo, mas me parece que é proposital e me parece que não no sentido de somente, vamos repetir uma fórmula que deu certo. Eu acho que ali é mais uma questão de ressignificação. Mas, enfim, não vou voltar ao Despertar da Força agora para a gente não fugir do que a gente está falando, que é o Rogue One. Eu tenho um texto que eu escrevi falando um pouco mais sobre isso, eu coloco o link aí acho que depois, se alguém quiser discutir mais a respeito do Despertar da Força, a gente abre o fórum lá no site. Mas voltando aqui ao que a gente estava falando, foi bom você ter falado de Endor, porque a gente já tinha, né, o primeiro spin-off do Star Wars, que era Caravana da Coragem. Mas é melhor esquecer. Deixa quieto. Melhor não. Mas, a respeito dos personagens, isso é algo que eu não sei ainda até que ponto que a gente não vai ver coisas novas com esses personagens, porque o Chirrut, que é o Donnie Yen, né, o guerreiro cego, né, que insere as artes marciais em Star Wars, ele já, assim, é um filme recém-nascido, né, tem poucos dias que foi lançado, as pessoas estão vendo ainda, mas eu já percebo, assim, nas redes sociais que ele já virou um personagem querido dos fãs. Já até tem o bonequinho do Pop Funko do Chirrut. Já tem, pelo menos anunciado, né? Não sei se já tá vendendo. Mas o pessoal já tá louco com esse personagem. E, realmente, é aquilo de Star Wars, de fazer esses personagens coadjuvantes que são muito carismáticos, né? Do sentido de chamar a questão do marketing para eles. E que, com certeza, tanto ele quanto o Sidekick, que eu estou esquecendo o nome do personagem agora, mas é aquele que dá os tiros, né, que serve como um guia para ele ali, são personagens que você imagina já o bonequinho, né, porque é coisa clássica de Star Wars. Sem falar que ele luta. Mas é aquilo, eu não sei até que ponto que um personagem desse ganhando tanta fama não pode render um ou outro filme pra gente saber, né, como que ele chegou ali, quem que é esse personagem, tudo. Inclusive, vou falar um pouquinho dele, porque eu jurava, cara, que em algum momento aquele cajado ia virar um sabre de luz. Até no momento final, né, que ele tá caminhando ali, falando o mantra, que é bacana demais, né? A força está comigo, eu estou com a força e tudo mais. Dá pra você ver o detalhe do cajado na mão dele, e parece o formato do sabre de luz. Assim, cara, ele vai chegar essa porra agora e vai matar os Stormtroopers todos até chegar lá. Mas não era. Mas quem sabe, ele não era um Jedi e o sabre de luz dele perdeu, estragou, sei lá. Pode ser. Eu Porque acho perguntam que pra ele, né? Tem uma hora que perguntam pra ele: você é um Jedi?
Ele fala, não existe isso mais, né? Mas ele pode estar, assim como o Yoda estava mentindo lá pro Luke quando ele conhece, né? Lá no Dagobah. Mas eu acho que o bacana mesmo é que não tem, assim, entre eles não tem ninguém com, assim, né? Até o momento não se sabe, mas aparentemente não tem ninguém com a força, não tem ninguém com poder, esse extra, né? esse poder, né? Isso eu Esse achei poder legal também. mágico, enfim, esse poder extra humano, porque- assim, e isso eu achei bacana também. Sim, porque se tivesse também até trairia a premissa, né, de que a gente conhece numa Nova Esperança de que os Jedi acabaram, que aquilo que o Obi-Wan fala, né, isso é o Obi-Wan não, o tio Owen, né, fala pro Luke, isso é uma religião esquecida, ninguém fala nisso mais. Passaram tipo 15 anos só, né? Também. Ninguém lembra. Mas é interessante, né? Agora, qual que é a época? Não dá para saber, né? Precisar de qual época exata que o filme está situado. Eu acho que é Porque a Estrela da Morte ainda não está totalmente funcional, né? Eles estão testando ali os primeiros disparos. Acaba com a Princesa Leia já recebendo, então assim, já vai ser em seguida o início do Nova Esperança, né? Então eu imagino que é no mesmo ano, um ano antes. Mas depois do episódio 3 ainda tem um hiato ali. Tem um hiato bom aí. Porque pra dar tempo da Leia já tá adulta, né? Pelo menos adolescente, tem um tempo bom. Tem a animação, que é o Star Wars Rebels, que se passa nesse ato também, né? Que era uma animação que eu tinha super preconceito, assim, porque eu não gostei do Clone Wars. E ainda era uma animação da Disney, de Star Wars, eu falei assim, vai ser uma coisa muito infantil. Aí quando eu fiquei sabendo que era canônico, né, então assim, que aquilo vale, e vi algumas pessoas elogiando, comecei a assistir, e é muito bom, assim, é muito legal. Ele tem o clima da trilogia original, assim, e tem Jedi, assim. Então assim, os Jedi acabaram, mas não acabaram, né, assim, então, isso que você estava falando, do tio Owen falar, assim, no Rebels tem um dos personagens principais, é um Jedi que está escondido. Na verdade, ele não se tornou um Jedi. Quando aconteceu aquilo tudo, ele ainda era Padawan. Entendi. Então ele não virou um mestre Jedi e tal. Mas é legal porque ela está sendo considerada como linha narrativa. Tem até uma referência a um dos personagens, é citado no Rogue One, eles falam lá de um dos personagens. Mas já entende-se que existem Jedis por aí, assim. Então acho que essas coisas de ser uma religião antiga, esquecida, que não existe mais Jedi, a Disney tá meio reescrevendo essa história aí pra poder usar Jedi em várias épocas aí, em vários filmes, animações. Porque esse personagem a gente não tem informação sobre o passado dele, né? Diferente, por exemplo, do Diego Luna, que tem pelo menos uma cena em que ele fala que já tinha feito coisas que ele mesmo não concordava, mas fez porque era necessário, né? Pelo que a rebelião pedia, né, dele, requeria dele. Isso também é algo que eu achei formidável do filme, mostrar que era uma coisa meio do Che Guevara ali, né? As coisas não são, todos aqui são santos, não. Eles fizeram coisas reprováveis também em razão da revolução, né, que estava sendo construída. E mostrou divergências entre eles mesmos, né, isso eu achei também. bem interessante, né, deles terem pelo menos tocado nesse tema, né? Não foi a fundo, mas pelo menos mostrado isso. Agora, o Chirrut, realmente, a gente não tem informação nenhuma sobre o passado dele, é só aquilo ali, né? Que ele é aquele guerreiro que tem o domínio das artes marciais e que é um personagem super bacana. Os dois eram protetores do templo. Tem uma coisa assim. Mas vai que não estão querendo fazer filmes do Obi-Wan, vai que ele, sei lá, lutou ao lado do Obi-Wan em algum momento, se conheceram. Vai que ele aparece em outros filmes, né? Eu preferia ver um filme desse personagem do que um filme do Boba Fett. Ah, sim, também. Né? Que já cogitaram fazer. E é legal, porque eu achei o Jedi tão interessante, assim, esse local que tem um grande templo, Jedi, né? Parece meio uma Jerusalém ali. É verdade. E aí você tem esses extremistas, como o personagem de Forrest Whitaker, enfim, aquele lugar ali meio
meio disputado e que alguns acham que é melhor destruir porque ele acaba de vez com essa ideia de Jedi como salvadores. E aí, de ter uma história passando ali, seja ele como Jedi ou protetor do templo, era uma coisa nova em Star Wars que seria muito interessante acompanhar. Verdade. E vamos lembrar também que tem o filme do jovem Han Solo, que tá vindo aí, é outra oportunidade para esse personagem aparecer de alguma forma, né? Vai saber. Se ele tá fazendo tanto sucesso, pode ser que aproveitem mesmo. E eu tava lendo agora que o Rogue One foi a maior abertura do ano, bateu o Guerra Civil e o Batman vs Superman. Caramba. E as projeções é de ser a maior estreia de dezembro, perdendo só pro Despertar da Força. O que pode indicar um caminho muito interessante para esses spin-offs Star Wars, nesse sentido de ser mais violento, mais sério, a partir desse sucesso, porque eu tava na dúvida mesmo, assim, não de fracassar, porque Star Wars é uma marca consagrada demais, mas de não fazer tanto sucesso, porque assim como o Animais Fantásticos, eu via muita gente via o trailer e falava assim, mas cadê a Rey, o Finn, cadê, né, de lá do Animais Fantásticos, mas cadê o Harry Potter, né, assim, porque é muito uma coisa para quem já sabe do que se trata, né, então eu não sabia como que um público que começou a acompanhar Star Wars pelo episódio 7, por exemplo, ia se envolver com isso, mas parece que está fazendo sucesso normalmente. Assim. Isso é curioso a gente pensar que não só é o primeiro filme da saga que não tem o letreiro inicial, como também não tem escrito Star Wars, né? É só Rogue One e é isso. A trilha sonora também não é do John Williams, né? Não é o tema principal, né? Mas embora a gente tenha, durante o filme, algumas inserções, né, trechos dos temas clássicos pra ali. ativar lá no seu cérebro aquele confortozinho. Com certeza. Estou pensando aqui também, a gente falou antes que os droids seriam os únicos que estão em todos os filmes, mas o Vader também, né? Se considerar a cabeça dele. Pelo menos o capacete dele tá lá no Despertar da Força, né? E que... Não, eu tava satisfeito com aquela primeira vez que ele aparece lá naquele tanque lá, no seu furor próprio ali. Aquele planeta é o... Eu acho que é Mustafa. Mustafa, né? Não sei quem que é o pai do Rei Leão. Eu também achei que não, esse é o que não aparece escrito, né? Realmente foi um furor. É um planeta que começa com M, né? E aí eu achei, legal, Darth Vader, bom, valeu. Aí quando ele aparece no final, quando fica tudo escuro, você escuta a respiração, sabe? E aí ele começa a jogar a gente para um lado, para o outro, matando todo mundo. Ele aparece com aquele general também. Mas é na mesma cena, né? Quando ele sai lá da câmara, é que ele vai encontrar com o personagem do Ben Mendelsohn. Não. Na minha cabeça eram 3 cenas. O cara vai lá e diz assim, chegou visita, aí que ele sai. Tá. Eu tô me fugindo o nome dele. Então, eu esqueci o nome de todo mundo. Também não. Kendrick, algo assim. Kendrick, isso. Uma coisa assim. Morreu todo mundo. Não precisa. É o velho de branco. É o de branco. É o general. Isso. Aí, né, é o que tá comandando a Estrela da Morte, toda, né? É o que tem capa além do Darth Vader. Exato. Mas a hora que ele encontra com o Darth Vader é logo depois que ele sai lá da câmara. Tá. Não, é que eu achei que tinha tido um corte depois. Não, depois né? O Darth Vader volta já na hora que tá acontecendo a batalha, né? No final da batalha. E aí ele vai entrar lá na nave e... Eu achei bem feito, viu? Porque assim, tinha que ter, né? Que é o fanservice, né? Mas é uma coisa que também funciona pro filme, assim. Sim. Foi bem feito, não foi gratuito, né? Foi um negócio bem feito. Os caras lá da cantina de Mos Eisley, que é gratuito, assim, desbarra dele, e aí o cara nervosinho, agora... Achei bacana. Aquele ali é bem gratuito, E não tem como não se emocionar assim na hora que vem a respiração dele. Do meu lado, os caras que estavam sentados estavam assim, já em êxtase, né? A hora que apagou tudo, que aí a gente viu que já era aquela nave, né?
em que os rebeldes estavam, tipo, e no começo, né, é a primeira cena de Star Wars, quando ele chega lá na nave que a Princesa Leia tá, remete imediatamente. Aí os caras do meu lado já estavam assim, na hora que acendeu o sabre de luz, né, foi aquela coisa. Mas realmente ficou muito legal e é o que as pessoas queriam ter visto na trilogia do George Lucas lá, sobre o Vader, né? Sobre o Anakin. Queriam ver o Darth Vader detonando em geral. Mas não era o que o George Lucas queria fazer. E ele mesmo fala isso, né? Que as pessoas esperavam isso dele, mas não era o que ele queria mostrar. Devia. E mesmo se ele errado, mostrar detonando, ele podia... Eu acho que ele desperdiçou muito os poderes do Anakin. Demais. O Anakin totalmente no auge da forma física e tudo, assim. E a gente vê o que é o Darth Vader e vê o que é o Kylo Ren, assim, era pra naquela batalha que abre o episódio 3, o Anakin com a força sair explodindo as outras naves. Sem precisar usar arma nem nada. Eu acho que foi um desperdício muito grande ali dos poderes. Pra ser o Jedi mais poderoso que já existiu. Verdade. É pra ser muito mais grandioso. Agora, tem uma coisa, não sei se vocês prestaram atenção, quando o piloto do Império desertou, encontra o personagem Forrest Whitaker, e o personagem ele usa um respirador que parece o Vader. E aí quando ele tá ajoelhado, a primeira vez que ele escuta, tem um olhar de desespero dele, que ele não fala, mas que a gente faz a associação. Ele já escutou o Vader respirando e tá desesperado, assim, ver essa memória. É muito legal isso. Isso foi muito foda. Detalhes bem pensados. Na hora que ele escuta, ele fica assim, ele começa a tremer, meio olhando assim. Agora, outra participação bacana também é do Bail Organa, que recuperaram o ator que estava na trilogia original, né? Para fazer esse personagem, que é o pai adotivo da Princesa Leia. Aí é aquilo. Quando ele pega os planos, né? E aí esqueci também o nome dela, da comandante lá, da Aliança. E ele fala para ela, não, eu sei para quem que eu vou entregar isso, né? Aí você já sabe que dali em diante é uma nova esperança. Aí eu pergunto... seu amigo Jedi, né? Meu amigo Jedi. Exato. Ele dá exatamente o que vai acontecer numa nova esperança. Aí eu pergunto, eu sei que foi super legal o desfecho tudo ali, depois que o Vader mata, né, a galera, e depois a gente vai lá e tudo, mas não foi um pouco além, tipo, precisava de entrar na nave da Princesa Leia, mostrar a Princesa Leia de costas recebendo o plano e depois virando para a câmera, né, com a rejuvenescida, e a gente vê que na hora que ela virou, eu tomei um susto. Eu falei assim, cara, né, o que fizeram com Robert Downey Jr. no Guerra Civil, né, de rejuvenescer daquele jeito, fizeram 10 vezes melhor com a Carrie Fisher. Mas depois que ela chega mais perto da câmera, você vê que é CGI. Eu não gostei, assim. Me causou um estranhamento muito grande. Não é? Eu também. E depois eu fiquei pensando, fiquei com sentimentos mistos em relação àquilo. Mas quando ela virou assim, caramba, velho, não é possível isso. Porque já tinha acontecido com o Peter Cushing, né? Que a gente viu durante o filme todo, a gente vai discutir essa questão. Bem feito, sim, ficou muito legal. Achei. Apesar que quando teve Tron Legado, eu achei bem feito. O Jeff Bridges eu vejo hoje e acho ridículo. É uma coisa que envelhece muito rápido. Então pode ser uma coisa estragar o filme no futuro. Pois é. Mas antes da gente falar sobre essa questão do CGI, isso de... não foi um pouco além, precisava mostrar aí até aquele final, ele podia já ter acabado na hora que o Vader mata a galera. Eu acho que assim, em termos narrativos não precisava, mas pra mim eles falam assim, o René precisa disso. Então, pro René eu vou mostrar a Princesa Leia recebendo, porque ele vai chorar, vai pra casa flutuando, enfim, sabe? Acho que é o fanservice mesmo assim. Eu concordo com o René. Assim, já que a gente tá aqui, vamos só até ali, sabe? Já que a gente chegou até as costas, vamos fazer ela virar o rosto. Já gastamos uma grana com CGI mesmo, né? Tem mais um pouquinho sobrando, vamos fazer a Princesa Leia. Porque é um pouco também complicado, assim, se acabasse antes, talvez a gente falasse assim, quem custava ter mostrado, né? Exatamente. Mas eu fiquei imaginando, assim, né? Foi um pouco demais. Meio forçado no nível. Quando acaba o episódio 3, a gente vê a Estrela da Morte já sendo construída. Assim. Que é tipo assim,
aconteceu o golpe e o Império já se arrumou tudo, já tava tudo ali, sabe? As roupinhas cinzas já tava tudo lá pronta, todo mundo já vestiu, né? Porque não daria tempo deles construírem o Império burocraticamente organizado daquele jeito, igual acontece no final do episódio 3. Mas essa tentativa de mostrar pro fã mesmo, esse aqui, ó, agora tá ligando tudo, uma coisa com a outra. Eu fiquei pensando que talvez até o momento que ela aparece de costas também seria bom. Mas ela precisaria falar a frase, né? A frase lá de essa esperança, ela fala algo assim, né? Alguém fala, o que é isso? Ela fala, e ela fala, esperança. É isso! Pra isso que eu pago caro no cinema. Não daria pra ela falar a frase de costas. Dinheiro, assim, Shut up and take my money. Verdade. Funciona, né? Pro fã vai funcionar sempre, é verdade. Eu tenho essa preocupação, daqui a 5 anos isso me tira. E eu falar assim, não, Princesa Leia. Cara, que cara de bolacha. De Pixar é essa aí, sabe? Pois é, então vamos discutir isso agora, né? Isso que Star Wars agora não inventou a roda, porque já foi feito antes, mas amplificou de tal modo que a gente tem um personagem central na trama, que é o Tarkin, né? Interpretado pelo Peter Cushing no filme de 77, aqui recriado totalmente em CGI. Parece que, eu não sei se foi usado um dublê de motion capture, né? Um ator para fazer os movimentos, depois fizeram a digitalização, né, em cima. Imagino que sim, dele. porque normalmente é feito assim. O Paul Walker habitual, foi feito assim, o Benjamin Button foi feito assim. Sim. E aí a gente já vê os questionamentos, né, da questão ética disso. Né? É correto você recriar uma pessoa que já morreu, recriar a semelhança dela, né, para poder ter esse personagem de volta? A gente tem que lembrar que no episódio 3, esse personagem já havia aparecido, né, novamente, mas com um ator maquiado. E muito rápido. Né, e você percebe que é um ator que está maquiado para ficar parecido com o Tarkin. Mas agora ele tem diálogos, ele fala, você tem close-ups dele. Ele é quase o vilão mesmo assim, da história. De forma alguma eu achei desrespeitoso com o ator. Né? Me pareceu que foi realmente uma questão de homenageá-lo. Né? É um ator que é querido dos fãs, principalmente dos fãs de terror, porque é um ator que vinha da Hammer, né? Fazia muitos filmes lá no estúdio Hammer. E o Star Wars praticamente reacendeu a carreira dele, né? No momento que ele já estava mais velho e tudo mais. E me pareceu essa questão da homenagem e também de coerência com a história que está sendo contada, né? Aquele personagem já estava ali, já era algo esperado que ele fosse estar na história. Mas dessa forma é que a gente se questiona sobre o precedente que se abre para outros filmes em que isso pode ser usado de uma forma não tão correta, né? Eu tive, inclusive, mais cedo hoje no Twitter, compartilhei uma matéria do The Guardian, o link está aí na página do programa para vocês lerem, em que eles fazem um questionamento sobre essa parte ética, né, de usar a semelhança de um ator que já morreu através do CGI. Aí eles relembram do filme O Congresso Futurista, né? Aquela animação do Harry Foreman com a me fugiu o nome da atriz principal? É a Robin Wright. Robin Wright, só Robin Wright agora, né? Não é mais esposa do Sean Penn. E que fala sobre essa questão, né? Ela interpreta uma atriz nesse filme e tem um diálogo ali em que eles propõem que eles façam um escaneamento completo dela para a imagem dela ficar guardada e eles poderem usar mais adiante, né? Manter a imagem dela jovem, enfim, ser usado de uma forma que como for bem entendido pelo diretor do filme. E nessa matéria eles também recapitulam, né, vários usos de CGI em outros filmes, né, em outras ocasiões, e também trazem a questão dos shows de hologramas. Então a gente
Michael Jackson já morreu, Elvis Presley já morreu, Freddie Mercury já morreu, mas a gente já viu shows aí depois com o holograma deles. Não seria também uma questão semelhante, né? A gente não estaria falando praticamente da mesma coisa? E uma outra questão que eu estava discutindo mais cedo no Twitter também com o William Blake. Não sei se o nome dele é esse mesmo, mas é o nickname. E a gente estava discutindo sobre isso. Que eles chamam William Blake. Que realmente não foi desrespeitoso com o Peter Cushing, né? E que a família deve ter autorizado. Mas primeiro, quem recebe, né? Quem recebe questão. Por isso? E outra questão que eu levantei, não seria o mesmo caso de, por exemplo, quando a gente vê J. Edgar, do Clint Eastwood, e a gente vê o Leonardo DiCaprio sob uma pesada maquiagem para ficar parecido com o J. Edgar Hoover. Aqui não seria simplesmente uma evolução da gente ter um ator interpretando um personagem e aí através do CGI, em vez da maquiagem, a gente teve ali um trabalho em cima dele? Então, eu acho que no caso, por exemplo, J. Edgar Hoover, tem uma figura pública sendo interpretada por um ator. Eu acho que é diferente de você ter uma figura interpretando, por exemplo, Michael Jackson, do que ter um Michael Jackson holograma fazendo um show, porque não tem como a gente saber se o Michael Jackson aceitaria fazer aquele show, trabalhar naquilo. Que é isso que eu penso, mesmo que a família do Peter Cushing tenha falado que tudo bem, enfim, a gente não sabe se o ator gostaria de voltar a Star Wars. Né? Lembrem vários anos que teve que o Harrison Ford falava que nunca ia voltar a fazer Star Wars, né? E aí, se ele tivesse morrido, eles tivessem feito o Han Solo, assim, né? No Despertar da Força, assim. Uhum. Então, eu acho, assim, que não há nada no filme que seja desrespeitoso em termos do trabalho do ator, como atuação. Ele não está fazendo um papel ridículo, eles não colocam ele em nenhuma situação constrangedora, nada disso. Mas eu acho complicado essa questão de um profissional que vivia disso, após a morte dele, ele não ter controle mais sobre as formas como ele vai atuar, que era o trabalho dele que deixou ele famoso, sabe? Assim, aí você Perfeito. Morre, a gente pega um programa de edição de voz e te coloca participando de um podcast, montando suas falas com esse programa e com opiniões ou algumas coisas que você não disse, né? Eu acho isso é bem Black louco, Mirror, assim, né? Voltamos ao Black Mirror. Eu já tenho problemas quando, por exemplo, assim, cartas do Fernando Sabino e a Clarice Lispector, de publicar um livro disso, porque eram cartas que eles estavam achando que só um e o outro ia ler, e a família pega e publica aquilo. Outro dia a gente estava discutindo sobre isso, né? Sobre o Renato Russo. Sim. De livro publicado sem que ele tenha manifestado o desejo de publicar. Então, eu também concordo com você, Renê. Eu acho que é complexo nesse sentido. Porque você está usando a imagem e o trabalho, entre aspas, do ator que já morreu e ele não tem como opinar sobre aquilo. Você está tomando controle da pós-morte dele, digamos assim, da imagem dele, principalmente. Porque ele aparece nos créditos, ele tá no IMDb dele, tá esse filme, sabe? É muito louco isso. É muito estranho. É como... Parece que, no IMDb pelo menos, parece que não tem o crédito do ator que fez a parte do motion capture. Né? Não tem lá nada, nem a voz. Assim, o Rogue One passa a ser o último filme do Peter Cushing. Né? Pois é. Isso é realmente algo que a Índia ainda não sabe como lidar. Agora, tem também o Superman o Retorno, que fizeram isso com aquela imagem do Marlon Brando, né? Como Jor-El, lá nos cristais, né? Nos cristais eles fizeram. Só que ali eles pegaram uma cena uma gravação, né, uma filmagem do Marlon Brando que não tinha sido aproveitada, ou a mesma do Superman, o filme, e eles digitalmente modificaram o lábio dele para falar o que ele tinha para falar pro Superman, né, pro filho dele.
Só que parece que eles primeiro pegaram uma gravação do Marlon Brando, então é a voz de fato do Marlon Brando que a gente está ouvindo, e eles simplesmente modificaram o lábio para fazer a sincronia com a gravação. Então eles fizeram uma imagem em CGI, que a gente não vê igual é no Rogue One do Peter Cushing, porque no Superman Retorno ela está deformada, né? São os reflexos ali nos cristais, mas o movimento do lábio é feito, é falso, né? É só para sincronizar com a gravação que o Marlon Brando tinha feito, que não foi aproveitada para o Superman 2, se eu não me engano. Então, eu penso que os atores agora devem estar pensando nos contratos. De colocar, após a minha morte, eu permito que use minha imagem ou não. E eu permitindo, eu preciso que me paguem mais em vida para isso. Porque é uma questão que tem que ser discutida mesmo. Outra coisa também da gente pensar sobre isso é se o que a gente está vendo ali não é o ator, mas o personagem. Quem tem os direitos sobre o personagem? O Peter Cushing lá no filme de 77, ele já estava maquiado. Aquele era o Peter Cushing que a gente estava vendo. A gente estava vendo o personagem que ele estava interpretando. Então, sabe, já é algo também que... Algo, pelo menos assim, no sentido legal, né, que a Lucasfilm, por exemplo, poderia acionar, né? Não, eu imagino que seja tudo legal, assim. É uma questão ética mesmo. Eu acho que se lançassem uma versão nova do episódio 4 com novas cenas do Peter Cushing, eu acho que não tem problema, porque ele gravou aquelas cenas, ele leu aquele roteiro, ele trabalhou naquilo. Agora, eles colocarem ele em outro filme que ele nunca imaginou na vida que existiria, aí entra uma outra dimensão, assim. Tanto que quando eu vi ele, e aí o Ben Organa comenta lá do Jedi, eu falei, nossa, vai aparecer o Alec Guinness agora. Né? É verdade, ué. É outra possibilidade. E a gente viu ali a Princesa Leia, a Carrie Fisher rejuvenescida via CGI, né? Recriada via CGI. Não sei também o que pode sair daí, né? Não, agora pode tudo. Pode ter tudo. O que se passa entre o episódio 4 e o 5, as aventuras de Luke, Leia e Han Solo, todo mundo rejuvenescido, né? Lá, dá pra fazer, né? É possível. Inclusive, não precisavam nem ter contratado outro ator para fazer o Han Solo, jovem. Podia ter feito via CGI o Harrison Ford, né, adolescente ali. Aí isso cai naquela questão de trabalho, menos trabalho para os atores, né? Embora eu desconfie que o Harrison Ford quis, assim, me mata logo. Não, é isso que eu ia falar, assim, cai na questão do Harrison Ford falar assim, vocês estão loucos, não vão pôr Star Wars nunca mais. Chega! Pode ter acontecido algo assim também, a gente vai descobrir isso no filme do Han Solo. Ele sofreu algum tipo de acidente, ficou com o rosto deformado e depois ele virou o Harrison Ford. Porque o cara não tem nada a ver, né? Se colocar ele um do lado do outro, mesmo se você colocar uma foto do Harrison Ford do lado dele, é capaz o Adam Driver ser mais parecido com o Harrison Ford do que esse menino. Mas deve mostrar o cortinho no queixo, igual no Jones, a Última Cruzada, né? Mas é bem capaz de pelo menos alguma prótese facial colocarem no sujeito mesmo. Não duvido. Isso é bem louco mesmo. É bem louco de pensar, né? É algo que ainda vai ser muito debatido. Muito. Né? E acho que virão outros filmes que vão também utilizar essa tecnologia e a gente vai voltar a discutir isso. Agora, sobre os shows com holograma, eu particularmente não tenho a menor curiosidade. Também não. Parece coisa de japonês, sabe? O japonês vê show de anime, né? Projeção dos personagens das animações lá cantando e dançando. Tinha os shows do Gorillaz, que era aquela... Era mais ou menos tinha assim. Tinha uma tela, né, que ficava lá projetando a animação e os músicos atrás da tela. Esse eu até iria, sabe? Porque aí é outra coisa, né? Um projeto feito pra isso. É honesto, agora, né? Exatamente. Agora, você resgatar a imagem do cantor e colocar lá... Eu fui uma vez, foi foi alguma coisa em São Paulo, não lembro o que teve uma apresentação holograma, assim. Era uma apresentação antiga do Tom Jobim e o Vinícius Moraes com uma banda.
Aí, na época, era um holograma que era todo azul, assim, não era colorido. Aí tinha uma fila pra você ver e ficava lá. Aí começa assim, que legal. Aí depois de 3 minutos, tá assim... Quanto tempo mais vai demorar? Porque é falso, né? É falso, exatamente. Tem a novidade tecnológica e depois passa e fica assim... Agora é curioso. E show, né? Porque... e show depende muito da verdade do artista ali, né? Passando a música, interpretando. Do artista com a pessoa e pra ver o artista. Aí tem um holograma. O holograma não vai interagir com o público, o holograma não vai passar vida. Né? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Tendo uma inteligência artificial aí capaz de... É capaz de ser o próximo passo, assim, porque holograma é algo que realmente não avançou muito, né? Pelo menos durante um bom tempo. Eu me lembro que tinha um fliperama que era de... Não sei se você lembra, Renê. Tinha aqui em Belo Horizonte. Era uma máquina gigante, assim, que... Fliperama não é da minha época. Tinha um jogo que era de hologramas. Você controlava, mas era assim, eram cenas que eram projetadas, né? Você dava um comando e aí o personagem pulava, o negócio, tudo. Era bacana, lembrava Star Wars, né? Que você via os personagens ali, né? O holograma deles ali na sua frente. Mas depois disso, a notícia que eu tive de holograma foi agora com esses shows. Né? Não foi uma tecnologia que, pelo menos para o nosso dia a dia, foi desenvolvida com muita rapidez, ou não conseguiram, né? Ou não foi interessante comercialmente. Mas acho que é algo que agora com essa onda de realidade virtual, realidade aumentada, essas coisas, pode ser que a gente veja, né, aparecendo aí de uma forma mais real, né? Não só aquela coisa azulada. Né? Mas é engraçado, né, a gente pensar sobre isso em relação a Star Wars, sendo que é uma franquia que tem um filme que se chama Ataque dos Clones. Né? Tem toda essa questão de clones, né? E agora a gente tem essa discussão em que eles estão clonando, né, virtualmente ali, pelo menos via computação gráfica, os atores. Vamos ver no que vai dar. Mas é algo que mantém Star Wars na vanguarda de efeitos especiais, que sempre foi uma marca registrada, né, da franquia, mesmo ali nos episódios 1, 2 e 3, que teve a questão do cinema digital, que foi um precursor, né, o episódio 2 foi o primeiro filme totalmente rodado digitalmente, né, totalmente filmado digitalmente, rodado. Né? Tinha o Jar Jar Binks, rodado é muito analógico. Né? Que era uma novidade também. Sim. Que é 99, né? Goste-se ou não, gente. Esses filmes eles são importantes para a evolução antes do Gollum, sim. Para a evolução dos efeitos especiais é inegável a importância de Star Wars, né? Goste-se ou não. Então esse Rogue One também traz isso, né? Essa inovação tecnológica. Só um parênteses aqui, eu tô com um probleminha que toda vez que a gente fala, vocês falam Rogue One, eu entendo Obi-Wan. Aí até porque esse caso tá falando disso, não, mas é verdade. Com certeza, fecha parênteses. Aqui, e voltando ao filme mesmo, foi legal que explicaram aquela piadinha da falha da Estrela da Morte, né? Todo mundo brincava assim, mas como constrói uma coisa desse tamanho, dessa forma, e que se você dá um tiro ali no meio, no buraquinho, explode tudo, né? Aí resolveu tem todo o um assunto. Significado, né? De ser o pai dela que criou aquilo. Ficou legal, a explicação foi deu uma boa. explicação ótima. O roteiro, gente, que foi escrito pelo Chris Weitz, que escreveu American Pie, entre outros filmes. Um grande garoto também. E o Tony Gilroy, que chegou depois, né? No segundo tempo. Teve aquela polêmica, né? Que o Gareth Edwards... A gente não mencionou nem o nome do diretor até agora. Vamos fazer justiça. O Gareth Edwards, que fez o Godzilla, né? A refilmagem do Godzilla, a segunda refilmagem norte-americana. E antes ele tinha feito um filme bem legal, que é o Monstros, que é praticamente um cartão de visita, né? Bem Spielbergiano, assim, aquela coisa, lembra Jurassic Park em alguns momentos. E da partir dali ele já foi contratado para fazer o Godzilla e na sequência já pegou o Star Wars. Mas em algum momento ali na pós-produção chamaram o Tony Gilroy para
supervisionar as refilmagens, né? Que é a coisa habitual de pós-produção, refilmar algumas cenas, depois que eles fazem alguns testes, né? De audiência, de exibições. Colocou mais humor, né? Que eu acho que funcionou. Funcionou, sim. Não dá nem para imaginar assim, como que estava antes, né? Porque não virou engraçadinho, tipo filme da Marvel. Exato. Assim, né? Então, assim, antes estava bem pesado. Tava bem dark, né? Muito mais. Isso é legal também, porque essa tendência de fazer tudo ficar sombrio, nesse filme, apesar de ser esse filme pesado, ele não só nesse aspecto de ter esse lado mais, não é bem humorado, mas uma leveza, né, que ele traz em alguns momentos, esse alívio cômico, visualmente também não é aquele filme cinza, pesado, né? É um filme que tem cenas bem claras, mesmo as cenas escuras você consegue ver tudo perfeitamente, né? Tem uma iluminação bem legal. Porque, por exemplo, em Cancún, né? Assim. Não é? Aquilo tudo bonito, bem claro. solar. Se a gente for pegar, por exemplo, os filmes do Harry Potter, tem alguns que eu acho assim, extremamente monocromáticos, muito cinza, né? E imaginar que é um filme, uma franquia infanto-juvenil, né? O que pretendia ser isso, mas que a gente sabe que é mais jovem adulto, né? Aquela coisa de pegar um público já mais crescido. Mas que é algo assim que depois contaminou também os filmes de super-heróis, de ser aqueles filmes cinzas, sabe? Escuros demais, que você fica cansado de ver, porque é tudo numa cor só. Né? É algo que o J.J. Abrams trouxe para o Star Trek, dessas coisas das cores, e no Star Wars que ele dirigiu também a gente tem isso, e agora, mesmo ele não sendo diretor, acho que nem produtor ele tem algum crédito dele? Acho que não, né? Mas a gente sabe que o J.J. Abrams está por ali, né? Ele agora é tipo um mentor ali da franquia. Mas é algo que é bem legal da gente reparar, né? Que apesar do filme ter esse clima, essa atmosfera pesada, de ser um filme mais grave, quase no tom mesmo de Império Contra-Ataca, ele não cansa visualmente, né? Ele é bem equilibrado assim, em relação à paleta de cores. Não, eu acho que funciona bem por isso, assim, porque ele, igual você falou, ele não cansa os olhos, ele te dá muitos elementos de alívio mesmo, assim. E o humor ajuda, porque eu acho que ele correria o risco de ficar cansativo se não tivesse esse escape de humor. Porque mesmo o Império Contra-Ataque, ele tem muito humor. Na relação da Leia e do Solo. Sim. Do Solo e o C-3PO, assim, ele tem vários... O Lando também. Lando, quando o Yoda aparece a primeira vez, né? Então, assim, ele, no todo ele é mais sombrio, mas ele não tem aquele peso, assim, de Vingança do Sith, que é uma coisa, assim, pesada, né? Assim, não tem como se divertir no momento. Eu acho que precisa desse equilíbrio, né? Até porque você consegue... O ser humano, ele não consegue ficar tanto tempo num drama, assim, né? Você precisa de algum momento dar um escape. Tanto que a gente ri de nervoso quando não tem por que rir, você arruma um jeito de dar um escape, assim. Aí se o filme te dá a deixa, você já vai aliviando ali. E fica mais fácil de seguir a história. São os respiros, né? Até pra você não se perder e desistir do filme, assim. É pra te manter nele, assim. Eu também gosto bastante de como fizeram. E é bonito, bem bonito. As imagens espaciais, dos planetas, né? Grandioso. Nossa, achei bacana demais. É claro que um destroyer bate no outro. Nossa, aquilo é lindo. Fantástico. Aquilo é lindo. Vão caindo, né, na gravidade do a própria Estrela da Morte, assim, em novos ângulos, assim, né? Até então nunca vistos. É verdade. Aquela grandiosidade toda. Não, isso foi muito engraçado. Você falou da Estrela da Morte. Já mais ali pro final mesmo, quando tá acabando tudo, né? Eles já conseguiram roubar e tal. E aí um rebelde vira pro outro e fala: tem um objeto de uma massa enorme chegando aqui, detectado no radar. Nossa, bicho, nessa hora eu falei assim: puta merda, bicho, vou matar todo mundo agora. A Estrela da Morte vai chegar, vai atirar e vai matar todo mundo. Tem que você falar, só as pessoas não vai cair um meteoro e vai matar todo mundo. Foi nessa hora que eu me dei conta de que não ia sobrar ninguém. Aí que eu comecei a
começar a ficar triste. Assim, até o último momento eu achei que ia salvar todo mundo. Né? Eu falei assim, não, Star Wars na Disney, né? Como assim? Como assim? Porque é diferente. Eu acho assim, o Game of Thrones nos ensinou a que todo mundo pode morrer. Então, ele é tenso porque o herói da história pode morrer a qualquer momento, assim. Não há nenhuma garantia que o Jon Snow vai sobreviver a nada, assim, né? Então, assim, porque a gente aprendeu que quem você tá menos esperando vai morrer. E o Star Wars, ele... Ainda bem que você não falou Daenerys. Ele traz uma morte surpresa. Morre o Obi-Wan, morre o Han Solo, morre o Yoda, sabe? Mas esse tanto de gente, assim, ele deu início agora a um processo Game of Thronesante de que os próximos filmes, qualquer um pode morrer, né? Morreu todo mundo. É verdade. E mais realista, você perde né? a confiança, né? É o que os críticos da carreira de cinema falaram ao analisar o Psicose do Hitchcock com a morte do chuveiro, né? Que era da protagonista. Eles falam assim, foi a primeira vez que ir ao cinema deixou de ser seguro, porque o personagem principal ele ia viver e ia dar tudo certo. O personagem principal morrer ali é inesperado, assim. E aí o Star Wars sempre teve os coadjuvantes, normalmente os mentores mortos, né? E você tinha a segurança de que os principais vão se dar bem. Agora depois do Rogue One deixou de ser seguro ver Star Wars nesse sentido. Assim. E eu diria que a gente agora tem uma outra preocupação, que é a volta de personagens, porque o Jon Snow voltou, né? E hoje a gente tem os algoritmos. Então eu não sei até que ponto que o pessoal vai começar a usar as coisas, né, para poder saber o que dá certo e o que não dá. Já pensou se alguém eles começam a ressuscitar o pessoal aí, né? Sei lá. Tudo é possível. Tudo é possível nessa época, né? Para o spin-off, o próximo é o Han Solo e o próximo tá certo, que é o Boba Fett, ou é só boato? É boato, né? Eu acho que parece que tá mais adiantado um filme sobre o Obi-Wan. Parece que já até começaram a falar com o Ewan McGregor, né? Pra ele reprisar o papel. Eu gostaria muito de ver também, Cavaleiros da Velha República, que seria lá o inicinho, aí seria uma coisa meio que Senhor dos Anéis ou Game of Thrones mesmo, de Star Wars, uma coisa medieval de Star Wars, deve ser muito interessante. Acho que aí só o Palpatine que poderia dar a luz, Eu acho que nem ele estaria. Talvez nem ele. Porque seria legal mostrar essa história de, por exemplo, o surgimento do Sith, né? Assim, o momento o primeiro Jedi foi tentado. Eles vão pegar agora vários diálogos, né, dos filmes e fazer filmes em cima deles. Mas realmente seria interessante. Tem um jogo, não tem? Knights of Old Republic. Tem uma história em quadrinhos também. Isso é outra coisa, mas né? Isso é coisa que deixaram de ser canônica. São coisas paralelas, né? O universo expandido, ele não necessariamente está ligado ao que acontece nos filmes. Tanto é que o que acontece nas histórias do universo expandido depois do Retorno de Jedi é bem diferente do Despertar da Força, né? Temos que... não adianta ler todos os livros já publicados sobre Star Wars. Tanto que agora escreve Legends, né? Os que não valem mais, agora fica escrito Legends. É tudo fanfic. E tem os novos que valem, né? Enfim, é infinito. É verdade. Mas se alguém da Disney estivesse escutando, uma outra sugestão ia ser muito legal ter uma série live action dos moldes Star Trek, assim, logo depois do Retorno de Jedi, tipo um grupo de pessoas da Nova República indo em cada planeta, porque imaginas que teve várias guerras civis, né, assim, coordenando onde que ainda tem ali desertores do Império, onde tem isso e aquilo, para deixar um pouco mais claro pra gente também como que se chegou no episódio 7, né, que de repente você tem uma nova ordem do Império que ficou meio no ar ali. Uma série de TV podia dar conta disso. Uma coisa que eu acho legal que eles preocupam também é com aqueles escudos que ficam nos uniformes, que no Despertar da Força a gente já tinha reparado alguns símbolos novos, né? Que pareciam que eram vários exércitos que estavam juntos ali, uma coisa assim, várias unidades, né? E nesse a gente vê que o pessoal que está trabalhando na Estrela da Morte tem
uma insígnia ali diferente, né? No formato, inclusive, da própria Estrela da Morte. Né? Também não reparei. No ombro do Mads Mikkelsen, eu reparei que tem esse desenho diferente. Então, é mais um detalhe, né, da questão do figurino, da direção de arte, que eles se preocupam. Que é a outra característica de Star Wars, que é o detalhe. Desde o primeiro filme, são cenários super detalhistas, isso ajuda na criação da verossimilhança, né? Da gente acreditar naquele universo, que aquilo existe. E também para fazer cosplay. Né? Aquele Stormtrooper todo sujo quando a Jean ela tá presa. Uhum. E aí a gente não viu o Stormtrooper todo sujo daquele jeito, assim, né? Muito legal aquilo, assim. E aí tem os Death Troopers agora, que é tipo o BOP do Império. Né? Aliás, na hora que eles chegaram na cena inicial, quando a Jim ainda é criança, que eles chegam lá pra capturar o pai dela, né? Na hora que eles chegam, me lembrou muito Era Uma Vez no Oeste, quando o Henry Fonda chega com os outros matadores, né, na fazenda, para pegar o pai, e tem a criancinha também, né? Me lembrou muito, assim, porque eles estão num campo, sim, né? Aqueles planos gerais. Assim. Me lembrou demais. Eu não sei se é uma das referências do Gareth Edwards, né? Pode ser, ou não. Parece uma coincidência visual. Se não for, ele fala que é. Mas a forma como eles estão posicionados, né, o local, assim, até como eles começam a conversar, me lembrou muito. Tem mais algum filme que te lembrou? Assim, que sempre tem, né? Quando a gente vê esses filmes, a gente vai lembrando de outras coisas. Me lembrou o episódio 4. Não, me lembrou uns filmes de guerra mesmo. Que é a grande inspiração mesmo. Assim. E é legal, porque o George Lucas se inspirou em batalhas da Segunda Guerra pro episódio 4, né? E aqui eles assumem mesmo a guerra no chão, a poeira e os tiros. É verdade. E é bem legal nesse sentido. Gostei. E temos novamente a questão da representação feminina, agora com mais uma personagem feminina forte, depois da Rey, interpretada pela Daisy Ridley no Despertar da Força. Agora temos a Felicity Jones fazendo a Jim. É uma personagem que eu gostei bastante também, porque de novo, essa questão de ela não ser opaca, né? Ela tem essa tridimensionalidade, porque a gente já conhece ela no seu passado, né? Ali, quando ela era criança, o que aconteceu com ela. A gente sabe que é uma pessoa que tem essa amargura, né, por tudo que ela sofreu. E eu achei não só bem interpretada pela Felicity Jones, que é uma atriz bem interessante, mas é uma personagem que tem um arco bacana da relação dela com o pai, né, na hora que o Diego Luna vira para ela e fala, né, o seu pai estaria orgulhoso do que você fez. Acho que fecha ali bem essas questões pessoais dela. Mas é isso, né? A gente se apega e não vai ter jeito, né? Já era. Morreu. Gostei bastante. Achou, Gostei bastante também. E ela é bem diferente da Rey, né? Completamente diferente. Pô, a força dela vem de outra motivação, enfim. E acho ela até mais complexa, né? Porque você não gosta de cara dela, assim. Porque você vê que ela, né, tá ali ainda sem lutar pela causa, enfim, tentando ignorar o que tá acontecendo. Inclusive ela fala, né, se você não olhar pra cima, tudo bem não ver as bandeiras do Império, não me incomoda. Então, isso é muito legal. É bacana como ele construiu, assim, porque é bacana ela não ser uma rebelde desde o início. Isso, né? porque você compreende que o que ela sofreu, ela viu o pai dela sendo levado, ela viu a mãe dela sendo morta. Então, assim, ela foi abandonada depois, né, pelo personagem do Forrest lá, que eu esqueci o nome. Os nomes dos personagens de Star Wars já são esquisitos, né? A gente acabou de ver. Tá difícil. Mas enfim, dá pra entender. Então, a gente compreende que ela de cara não iria, sabe, se entregar a isso tão facilmente. E ela, o arco dramático dela é muito bom. Eu acho que é o mais completo, não, o mais
bem construído. Ela é a protagonista de fato do filme, né? E eu gosto disso, assim, de ela não ser essa protagonista que de cara você simpatiza, que de cara você gosta, sabe? É uma coisa que vai sendo construída. Dá mais força, eu acho, pra ela e pro que ela faz no final, assim. Principalmente nessa relação com o pai. Enfim. Eu gostei bastante, só não gostei de quando ela tá na cena com o general, que aí ela não tem como se defender, e aí surge o Diego Luna pra salvar ela. Isso é um clichê, né? Que é o clichêzão de tipo, estou aqui pra te salvar. Mas mero detalhe, assim. Tem uns clichês no filme, são inevitáveis, igual o próprio Diego Luna. A hora que ele tá lá mirando no pai dela, né, com o rifle, aí ele mira... Não vou fazer isso. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Em outros filmes. E também gostei do relacionamento deles não terem criado aquele romancezinho, né? De eles ficarem juntos, enfim. Pinta um clima ali, Pinta um clima, Não dá tempo. Não dá tempo exatamente que eles... Vamos ver esse pôr do sol romântico atômico aqui, né? Exato. Então, assim... Isso é outra coisa, né? No primeiro tiro da Estrela da Morte, forma aquele cogumelo, né? Na hora se lembra de Hiroshima, né? Aliás, bem bacana como teste, fizeram, né? esse visual, né? De como seria a Estrela da Morte em ação, assim. E a frieza do cara lá em cima na nave olhando, né? A fumaça subindo, tudo sendo destruído, e ele só falando que isso é lindo, né? Eu vi umas críticas a isso da Jean ser carismática. Mas eu acho que é isso, assim, que ela é uma personagem que não liga pra você. A sua opinião sobre ela não importa. E eu acho que isso é o cerne da personagem mesmo. Porque a Rey é muito fácil de se identificar, porque ela tá lá vivendo de sobra de coisas, sucateira, rainha da sucata lá. Enfim, você já vê ela ali numa situação em que você já vai torcer automaticamente pra ela. E a outra de cara é independente, eu não tô nem aí, ninguém manda em mim, então eu só fico meio assim, não fica muito claro se ela realmente adere à rebelião ou se ela tá se vingando. Assim. Porque fica aquela coisa que o pai morre, aí ela vai, e depois ela fala da rebelião, faz discurso e tudo, mas não me convenceu muito que ela passou a lutar pela causa, sabe? Eu ainda senti que ela estava se vingando. Assim. Uma questão mais pessoal, né? Se a missão, eles tivessem sobrevivido à missão, a gente talvez saberia, né? Se ela continuaria ali com eles ou seguiria o seu caminho. Mas realmente também para mim não ficou claro se ela realmente aderiu à causa ou não. Também para mim não ficou. Acho que deixa esse mistério, né, do personagem também, que é legal. É uma mistura ali de sentimentos, né? Tipo, eu acho que tem realmente a questão da vingança, porque é quando o pai dela morre que, né, ela tem aquele insight, não, eu preciso fazer isso. Então, querendo ou não, tem uma motivação de vingança ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela cresceu num ambiente de resistência, que o pai e a mãe dela, né, ensinaram pra ela, olha, quando eles chegarem, você se esconda, você vai pra lá. Então, assim, eu acho que na essência dela tinha um pouco disso, mas que ela tava, sabe, deixando adormecido. Mas isso é, claro, uma interpretação minha, assim. Então, eu acho que é um mix de sentimentos ali que moveu ela a fazer o que ela tinha que fazer e ser uma mártir. Me agradou muito, cara. Claro, a gente acabou de assistir, né? Estamos ainda, né, tocados assim, no coração, né? Que é um filme que faz isso, né? Desde do começo, da primeira cena, na hora que mostra a sombra do anel daquele planeta, né? Passando assim como se fosse a abertura do Uma Nova Esperança, né? Com o Destroyer Imperial vem surgindo assim por cima da tela.
Só que ali a gente tem a impressão de que tem algo ali por cima, a gente não sabe exatamente o que é, depois que a gente vê que é o anel do planeta, né? Como se fosse o anel de Saturno. Desde ali o filme já vai fazendo aquele afago na nossa memória afetiva, né? E vem as outras coisas. É um filme que vai realmente mexendo, assim, quem gosta, cara, é um filme que vai te ninando, né? Até o final, quando ele te joga no chão. Né? Vai te tratando bem até que ele te joga no chão e te faz chorar. Mas realmente, como eu disse, né? Quando a gente viu o Despertar da Força, a melhor coisa que o George Lucas fez depois de criar Star Wars foi largar Star Wars. Porque, caramba, era isso que a gente queria ver, cara, né? Desde o Retorno de Jedi, eram esses filmes que a gente queria ver. Não episódio 1, 2 e 3. Imagina episódio 1, 2 e 3 feito por gente. Né? Eu sou a favor de uma refilmagem dos 3 agora com outro diretor, com outro roteirista. A gente fica um pouco curioso mesmo, como que ficaria, assim, imagina, cara, nas mãos de outra coisas pessoa. fantásticas ali das Guerras Clônicas e tudo, né? Que já era algo que desde do primeiro filme, né, a gente já imaginava o que eram essas Guerras Clônicas, né? E depois que a gente viu, assim, nem acho tão ruim assim, mas a gente vê pouco, né, no episódio 2, no começo. Vê mais nas animações. Mas quem sabe, é outra possibilidade para prequels, spin-offs, etc. Mas isso também é algo que a gente tem que pensar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fica feliz de ver esses filmes, a gente tem que pensar que isso também está reforçando aquele lugar em que Hollywood vai ficar, né? De continuar só nas mesmas franquias, alimentando sempre o mesmo imaginário, sem ir para coisas novas, né? Surgir novos personagens, novas coisas para no futuro, daqui a 30 anos, terem mais prequels a respeito. Nesse mundo de hoje não surgiria Star Wars. Não surgiria. Teria oportunidade de ser. Qual foi a última franquia original? Foi Matrix, né? Grande franquia, assim, que ficou no nosso imaginário. Acho Avatar, que foi Matrix. né, talvez. Não é uma franquia ainda. Ainda assim, não é, né? Nem sei se vai ser, porque demora tanto para sair outro filme. Mas é original. Né? Mas o Matrix realmente, e o Matrix está esquecido, né? Ninguém fala mais, os Wachowski, né? Não falam mais sobre, o estúdio também não parece não interessado em fazer outra coisa. Talvez seja um caminho parecido, assim, a Warner pegar outros diretores e faz aí o que você quiser do universo de Matrix. Faz alguma coisa que preste depois. David Fincher, faz o que você quiser com o Matrix. Algo bom, né? Que não seja Matrix Revolution, seja Reloaded. Quem sabe. Eu ia achar ótimo, viu? Saudades de Matrix. Não, cara, se pensar no Harry Potter, 8 filmes, agora vão ter mais 5, só de animais fantásticos e onde habita. Muito animal. São 5? Já falaram que vão ser pelo menos 5 filmes. E como esse deu muito dinheiro, acredito que realmente isso deve se concretizar. Vai ser isso. É isso. E a animação da Disney virando live action. E no futuro vão fazer novas animações baseadas no live action. E assim a roda gira. Ou não, continua parada, né? É só uma repetição mesmo, né? E os super-heróis, né? O Homem-Aranha já está na sua terceira reencarnação. Daqui a pouco acontece a mesma coisa com os outros. Eu não vi nada do Homem-Aranha do Andrew Garfield, nem vou ver. Isso é algo que vem dos quadrinhos, né, Renê? Versões novas dos mesmos personagens, né? O Flash tem vários alter egos, né? O Homem-Aranha já tem um outro também nos quadrinhos, não tem? Que não é o Peter Parker? Tem o Miles Morales, mas era como se fosse uma realidade alternativa, mas ele ficou muito popular, aí se fundiu, aí ele entrou no universo regular. Assim. Homem-Formiga, né? Mas isso era pensado nos quadrinhos, porque quando um adolescente, uma criança começasse a ler, ela ter como pegar uma história ali do início e seguir, não ficar uma coisa muito
muito assim, fora de mão para ela pegar uma história e não entender nada. Então eles matam, começam de novo, sempre teve isso. Agora, no cinema é complicado porque os filmes são acessíveis, né? Você pode facilmente assistir os 3 Homem-Aranha antes de ver o próximo, assim, enfim. E é muito perto, né, um do outro. A diferença muito de 10 anos ou menos, né? Do Andrew Garfield para esse menino agora, então, foi algo... menos tempo ainda, menor intervalo ainda, né? Acho que ali desistiram mesmo, né? Viram que não estava dando certo e passaram para outra. Mas é isso. Acho que esse universo seriado que está fazendo tanto sucesso na televisão e que vai entrar de vez pro cinema mesmo. Assim, é a mesma história sendo contada em várias partes, infinitamente. Quanto tiver gente assistindo... Então Star Wars vai para sempre, ou para frente, para trás, ou para o lado. Isso. E eu não duvido, o Harry Potter também, porque o Harry Potter estão contando histórias anteriores, mas podem contar histórias do futuro, né? A peça de teatro se passa depois, né? Esse livro que lançaram agora faz parte da história canônica? Eu acho que sim. Ele é o roteiro da peça de teatro, que não foi escrito pela J.K. Rowling, mas foi autorizado por ela. Entendi. E eles conta o fim do Harry Potter. Então eu acho que é canônico. Então você pode ir para todas as frentes aí. Entendi. De contar essa história. Eu acho que as franquias todas vão partir para isso mesmo. A gente teve com o Creed, né? O Rock. Sim, aí sim. Você tem, enfim. Mad Max, é uma coisa... eu acho que o que pode talvez criar uma mudança é o sucesso dos filmes baseados em videogame, assim, que o Warcraft não fez tanto, tem o Assassin's Creed, e aí virar uma coisa muito games, mas se continuar do jeito que tá, eu acho que essa repetição do que já tem mesmo no cinema, o caminho vai ser esse aí durante muito tempo. Se for com filmes bons, como Rogue One. Pelo menos isso, né? E Mad Max. Bons, ok. A gente aceita de bom grado. Mas fica, né, esse pesar por a gente não ter coisas novas. Enfim, pelo menos a gente é levado a buscar as coisas novas no cinema independente. Né? Eu tenho visto muito mais coisas no cinema independente e gostado de muito mais coisas, justamente por esse cansaço, né, de ir aos blockbusters e sempre encontrar coisas iguais. Então, por exemplo, quando eu já não sou um grande fã de Harry Potter, então eu nem me interessei tanto assim pelo Animais Fantásticos. Então é um filme que eu deixei para ver já depois. Agora, o Star Wars, que é algo que eu gosto muito, aí esse eu já queria ver logo. Né? Então tem isso, você pode ir escolhendo, né, aquelas franquias que te agradam mais ou menos, né, e escolher, né, o que você vai dar prioridade ou não. Mas, de toda forma, na questão da distribuição, né, dos espaços que esses filmes ocupam, realmente é um problema muito sério, porque ocupam, né, 3, 4 salas no mesmo complexo de salas, e aí você não tem espaço para esses outros filmes. Né? Aí a gente sabe que o circuito independente é mais reduzido, né? Tem cidades que nem tem esses cinemas independentes, tem só as grandes redes. Então o acesso fica mais limitado, é o lado negativo. E a gente tem que lembrar que tudo isso começou com Star Wars, lá em 77. Né? Depois ali do Tubarão, foi Star Wars, o grande blockbuster que começou, né, essa bola de neve. Então... É curioso essa inversão, né? Assim, por um lado o cinema está usando essa repetição serial da TV, a TV, HBO, Netflix, enfim, estão sendo um escape para algumas produções originais aí, interessantes, onde se pode arriscar mais, né, já que você tem já um público cativo ali de assinantes. Então, algumas coisas, não só o cinema independente, mas algumas produções maiores, mas dentro dessas redes fechadas, tem surpreendido e tem trazido coisas interessantes aí também. Sem dúvida. Embora a gente já comece a perceber que é uma contaminação na TV também. Né? Tem séries que são derivadas de séries. Né? Walking Dead não tem um spin-off? Fear the Walking Dead, é verdade. E se a gente for pensar em Stranger Things, que é todo referencial, né? Tem aquela
aquela hipótese do algoritmo. Tem uma conversa de ter um spin-off de Game of Thrones. Pois é. É uma coisa... Quando ela é feita em massa... né, Os Bolton. Tipo, né? Comédia. Comédia dos Bolton. Sitcom, os Bolton. Quando a coisa ela vai para a indústria, né, a produção em massa, aí realmente o caminho acaba sendo esse. Essa tem uma ideia original, se ela faz sucesso, aí ela vira a norma e tudo passa a repeti-la. Né? A indústria funciona assim. Qualquer coisa, não só no cinema, mas se você criar um aparelho original que faz sucesso, vários vão. Assim, né? Então todo mundo vai ter aquilo igual. Né? Assim. É isso, aí a gente vai terminando nossa conversa dessa forma melancólica, com essa reflexão. Né? Mas há esperança. Mas há esperança. Mas há esperança. Antes da gente terminar, vamos tirar nossa selfie. Hoje com a participação do Death Trooper. Deixa eu pegar aqui a câmera. Bacana. Renê, valeu demais pelo papo. Valeu, eu que agradeço. Enquanto você estiver de férias, você nos deixa avisados pra gente marcar outro. Tá. Porque o Renê mora em Goiás Velho. Tô lá, é longe. É longe, é uma galáxia muito distante. Tá certo. Até mais. Valeu, Renê. Obrigado. Até mais. Que a força esteja com você. Oi de novo, pessoal. Antes da gente ir embora, nós temos que dar um recado. A gente vai fazer uma pausa de 2 semanas no podcast por causa das festas de fim de ano. Não só por isso. Como a gente avisou num dos programas anteriores, o Cinematório está entrando em uma nova fase e o Cinematório Café foi só o primeiro passo. Então, nós vamos aproveitar essas 2 semanas de folga do podcast para adiantarmos os trabalhos de reformulação do site, para que a gente possa começar 2017 com novidades. E também vai ter Semi e vai ter Por Ela Eu Entro em Coma. E Por Ele Eu Entro em Coma também, né? Bom, não deixe de olhar os nossos hiperlinks, que além dos textos que o Renato falou durante o bate-papo com o Renê, a gente colocou também outros artigos, vídeos e outras coisas relacionadas aos temas do debate deste episódio. Bom, eu escolhi colocar no post alguns links sobre os figurinos, porque certo. Os figurinos de Star Wars merecem esse destaque à parte, né? Sempre. Aliás, falando em figurino, eu reparei que a estreia de Star Wars, a estreia da meia-noite, Sim. pode ser considerado desfile de camisetas de Star Wars. É verdade. Né? Todo mundo veste a sua, uma verdadeira comunidade uniformizada. Isso, eu fui com a minha, que destaca a Estrela da Morte, não por acaso. Todo mundo fica de olho pra ver assim qual que é a camiseta do outro. Bem discretamente, né? O que é muito bacana é que depois que ela foi lançada o Despertar da Força, né, e Star Wars voltou a ser moda, depois de muito tempo, né, a gente ficou em 10 anos sem Star Wars nos cinemas, a gente passa a ver no dia a dia, né, pessoas com blusas relacionadas a Star Wars. E em várias lojas a gente vê produtos, né? Então é algo que já está assim, no nosso dia a dia. E quando chega perto da estreia do filme, aí a gente vê mais ainda, né? Sim, então, coleções específicas. É verdade. Eu tenho uma semana já que eu tô só usando roupas de Star Wars, que eu tenho um guarda-roupa inteiro só com blusas de Star Wars. Então, em cosplayers, eu achei pouco esse ano, viu? Tiveram pouquíssimos na sessão que a gente foi, foi no Shopping Boulevard, né? Exato, que foi, inclusive, onde o Conselho Jedi de Minas Gerais marcou o encontro, né? Antes da sessão. Era para ter, pelo menos, um evento lá com o pessoal fantasiado. Vimos lá o Kylo Ren, tinha um Stormtrooper, tinha um soldado imperial, mas realmente tinha pouquíssima gente. Tinha muita gente com sabre de luz, né? Aqueles sabres iluminados e tal.
Mas eu não sei se lá dentro da sala de cinema teve alguma apresentação, né? Mas pelo menos no hall de entrada tava meio vazio mesmo. Tava. De cosplay. A gente já foi em estreias que estavam mais animadas nesse sentido. Verdade. Bom, aí eu fiquei pensando, talvez ano que vem eu engrosse esse caldo, sabe? Ajude, me vista também de alguma forma. Faça algum cosplayer pra motivar todo mundo aí também. Eu não sei também se tem a ver com o fato desse filme não ser um episódio, né? Pode ser. Com os personagens que todo mundo conhece. Não sei se teve alguma frieza, né? Uma certa frieza em relação a Star Wars por causa disso, né? Da parte dos fãs. Não sei. Posso estar redondamente enganado, pode ser só uma impressão. Às vezes por causa da chuva o pessoal ficou sem jeito de ir fantasiado. Mas de toda forma, eu acho que no ano que vem, quando a gente tiver os lançamentos dos episódios, né? Aí acho que as pessoas naturalmente vão se animar mais. Oba, aí a gente vai ter as festinhas, entre aspas. Bom, sobre as playlists, eu digo playlists porque eu tô pensando em fazer duas. Uma especial de Natal, que bonitinho, Natal Star Wars. Então eu vou misturar músicas das trilhas sonoras de Star Wars com músicas de Natal, lembrando que não são músicas de Natal tradicionais, porque ninguém merece ficar escutando musiquinha de lojas americanas, de shopping. Simone. Então é Natal. Vixe. Não. E a outra que eu vou colocar mais pra frente, assim, até o final do ano, ou em janeiro, não sei. Não, enfim. Eu tô pensando em fazer uma retrospectiva de músicas das trilhas sonoras dos filmes de 2016. Isso é legal. Né? Pra deixar nosso perfil Spotify mais encorpadinho. Isso, não deixem de acompanhar lá o perfil. Já temos Você 4? Que tem Spotify, né? Ainda, o pessoal tá descobrindo ainda, né? Já temos 4 playlists, né? 4 Isso. playlists próprias. Mas é só seguir lá pra você, inclusive, poder animar a sua festa de fim de ano. Você pode ligar lá no playlist do Cinematório Café e você vai ter músicas, principalmente do rock psicodélico. A do rock psicodélico Aquela vai ali ser bem interessante. fina. E a de cinema de resistência também. Bom, é isso. Beleza, vamos fechar a conta então. A gente espera que você tenha gostado do episódio. Se gostou, não deixe de comentar com seus amigos, compartilhe o podcast e também deixe um comentário pra gente aí na página do programa. E você que utiliza iTunes, não deixe de avaliar o Cinematório Café. Dê lá 5 estrelas de presente pra gente nesse Natal. Eu acho que, inclusive, se você não é assinante do iTunes, se você não tem, mesmo assim você pode ir lá e dar a nota. Será? Mesmo se não puder, tenta. Ao desespero. Vai lá e marca lá 5 estrelas pra gente ser mais bem avaliado e a gente poder aparecer lá em cima. Assim, mais pessoas vão conhecer o Cinematório Café e a gente pode crescer. Para mandar um e-mail pra gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Acompanhe o Cinematório também no Instagram, no Twitter e no Facebook. E se inscreva no nosso canal do YouTube, porque a gente está preparando conteúdo exclusivo para colocar lá. E assim que os vídeos entrarem no ar, se você for um dos inscritos, claro, você vai ser notificado. Isso aí. Então, faremos aquela pausa para as festas de fim de ano, para a gente preparar as novidades aqui, tá bom? Bebedeira, comilança. E na primeira semana de janeiro, né? Aliás, não sei se vai ser, acho que não vai ser na primeira semana, porque o ano novo cai já no domingo, né? Então, na segunda semana então de janeiro, na segunda-feira, toda segunda-feira, que é o dia que o podcast vai ao ar, você vai escutar nossa próxima edição. Tá bom? Estamos também nos preparando, né, durante esse tempo para a próxima pauta, né, o próximo tema. A gente vai falar aí sobre alguns filmes
diferentes, né? Filmes que talvez você não conheça. Vamos deixar um certo mistério no ar. Assine o nosso feed para receber os episódios direto no seu smartphone ou dispositivo da sua preferência. Estamos também no Stitcher, no TuneIn, no YouTube, como a Raquel falou, e siga o nosso perfil no Spotify também, tá bom? Se este é o primeiro podcast que você está ouvindo, o primeiro Cinematório Café, conheça os episódios anteriores, né? Ouça também para você conhecer o programa e dê o seu feedback para a gente poder sempre melhorar, tá bom? Então, boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Isso. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê ano que vem. Beijo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais. Tchau.